Carnaval. Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira anterior ao Carnaval, diretamente aqui do Chile. Então, o assunto não poderia ser outro. Falar sobre Carnaval. Eu sou o psicanalista Arthur Engel e esse é o canal Psicanálise Hoje. E quando a gente pensa em Carnaval, sob a ótica da psicanálise, automaticamente, pelo menos para mim, tem dois textos freudianos que me vêm à mente imediatamente, que são Totem e Tabu, de 1911, e O Mal-Estar na Civilização, de 1930. Certo? Porque, de uma certa forma, esses dois textos falam um pouco, né? A gente consegue explicar um pouco a questão do carnaval através desses textos. Freud dizia, no Totem e Tabu, de como até mesmo as tribos, né, aborígenes, as tribos que já estavam há muitos séculos, por exemplo, na América, na África, antes dos colonizadores chegarem, já praticavam, já tinham o hábito de ter uma festa, ou um dia, ou um período de dias, onde as leis ou os hábitos ou as restrições eram suspensas, certo? E normalmente após o ciclo das colheitas, mas enfim, não faz diferença. Eram suspensas aquelas leis e ele até dá o exemplo, né, em tribos totêmicas, que são tribos muito antigas, nas quais existe um animal totêmico, né, um animal que é representado pelo totem, que é considerado sagrado, considerado como tendo dado origem à humanidade. Esse animal não pode ser tocado, não pode ser, né, molestado, não pode, obviamente, ser morto, ser comido, nada disso, sob pena de quem fizer um ato desse com o animal paga com a própria vida. Porém, durante esse período de festividades, né, esse grupo de dias ou algo assim, essa lei também é suspensa e as pessoas podem sacrificar e matar esse animal para comer a sua carne, para fazer um banquete, enfim, né? Ou seja, um período, né, ali dentro do calendário no qual as proibições, as regras são suspensas. Tá? E, obviamente, a gente automaticamente pensa nisso e já remete ao carnaval, onde a gente vê, por exemplo, as pessoas fantasiadas ou nuas, né? Enfim, tendo um comportamento diferente do que elas têm no seu dia a dia, né? Mesmo se estão no fim de semana ou se estão de férias, enfim, né? Sem trabalhar, um comportamento diferente, né? Um comportamento mais solto, enfim, no qual aquelas regras ou aquela forma de pensar, aquela forma de agir, aquela ética, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, fica um pouco de lado, né? É claro, na nossa sociedade, simplesmente as leis não deixam de existir, é óbvio, né? Se alguém comete um crime ou faz alguma coisa errada, ela vai ter que, né, responder a isso, obviamente, tá? Mas o que eu quero dizer é no sentido de pequenos atos do dia a dia mesmo, né? O fato de repente ir para um bloco usando uma fantasia ou usando uma roupa mais curta ou decotada ou não usando, enfim, e que a pessoa automaticamente normalmente não faria ao longo do ano, né? Porém, nessa data é permitido, né? Enfim, tomar algumas cervejas a mais, algumas caipirinhas a mais, enfim, virar o dia pela noite, esse tipo de coisa que a gente sabe, né? É como se fosse a famosa válvula de escape, né? Freud fala muito sobre isso no Totem Tabu, e a gente tem isso também
pode fazer uma ligação aí com o mal-estar na civilização. Porque no mal-estar na civilização, o Freud vai falar justamente isso, de como a civilização ela tem um custo muito grande para o sujeito, né, para o aparelho psíquico do sujeito. Como? Através daquela famosa troca que o Freud nos fala ali, no mal-estar na civilização, que é a troca que nós, seres humanos, fazemos, né, ao entrar na sociedade, uma troca da nossa liberdade pela nossa segurança. Se você não leu o Mal-Estar na Civilização, pare tudo agora, pare esse vídeo e vá ler, porque é uma obra-prima. Enfim, e lá ele fala muito sobre isso, né? Sobre como, para que nós possamos viver em sociedade, viver bem, precisamos de regras, é claro, né? que regem a sociedade. E essas leis, além de regerem a sociedade, organizarem a sociedade, garantirem o bom funcionamento da sociedade, elas também fazem o quê? Castram a liberdade dos sujeitos. Né? O sujeito ele não pode mais fazer o que lhe der na telha. Né? Ele tem que seguir certas regras. Se ele descumprir, ele vai... Existe um código penal, ele vai pagar por isso. Né? Então, existe uma restrição aí, né, no sujeito, restrição que, de uma certa forma, ele já vai conhecendo desde pequeno, né, enquanto ele está entrando no processo civilizatório, né, no penoso processo civilizatório ali com o pai, a mãe, ou com os responsáveis, com os cuidadores, ele já vai percebendo que ele vai ser castrado em diversos pontos, né, ele não vai simplesmente poder fazer o que quiser. Né? E isso vai ao resto da vida inteira, obviamente, né? Até a vida adulta, a vida inteira, ele está restrito às regras da sociedade. E o Freud vai falar que essa perda, né? Essa perda dessa liberdade, ela é muito cara ao sujeito. Né? Existe um pagamento aí, né? Psiquicamente falando, que o sujeito faz, que causa um mal-estar, que causa um sofrimento, né? E aí existem essas festas, esses períodos, né? No nosso caso, né, do Brasil, o Carnaval, no qual o sujeito consegue, de uma certa forma, desestressar, digamos assim, para usar o termo bem vago, de toda tudo isso que lhe foi castrado pela sociedade durante os outros 360 dias do ano, e ali ele consegue, né, dentro de limites, é claro, viver aquilo. Né? Por exemplo, aqui no Chile, que não tem o carnaval, as pessoas fazem muito a grande festa, a grande comemoração, a grande coisa que fica todo mundo louco é em setembro, na comemoração da independência, né? E aí também são 4 dias de muita festa, churrasco na calçada, é uma coisa bem, enfim, que seria o equivalente ao nosso carnaval do Brasil. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo.